O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Responda uma coisa aqui para o padre. Como é que Deus tem cuidado de você? Quais têm sido as atitudes dos cuidados do Senhor por você? Por exemplo, quando você se fere por causa do pecado, como é que Ele te alcança? Quando você se machuca, como é que Ele te socorre? Quando a gente se afasta do redil de Cristo, como é que Ele faz para te buscar lá longe? Como é que tem sido esse cuidado de Deus por você? Como é que Deus tem feito para cuidar da sua pessoa? Eu vos pergunto. Essas perguntas, elas fazem referência ao domingo de hoje. Nós estamos comemorando o domingo do bom pastor. Primeiramente, o bom pastor é nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira característica do bom pastor é dar a sua vida em resgate das ovelhas. Isso Ele já fez na Sexta-feira Santa. Ele já pagou toda a dívida que havíamos contraído em Adão e Eva. Segundo, Ele cuida das ovelhas para que o lobo não nos pegue e não nos mate através do pecado grave e mortal. Querem ter um exemplo? Quantas vezes nós nos afastamos de Deus? Deixamos de vir à missa, deixamos de rezar todos os dias. A missa é terceiro ou quarto plano, não é mais primordial. Quantas vezes alguma coisa nos escandalizou na igreja, a gente perdeu a fé, nunca mais pisamos na igreja. Quantos anos que eu não piso na igreja? Ah, padre, agora que eu estou voltando, porque a sede de Deus era tanta, já não sabia mais onde procurar, porque o mundo já não satisfaz mais. Quantas pessoas que você conhece, por exemplo, que deveriam estar aqui com você do seu lado e não estão? Nunca mais pisaram na igreja, nunca mais sequer frequentaram a confissão ou a missa de domingo. Quantas pessoas, gente, nós sabemos disso, que perderam a fé,
perderam a fé em Deus, perderam a razão de viver, porque aconteceram várias coisas na caminhada nesse mundo que fizeram com que nós perdêssemos a fé. E o que o Senhor faz? Ele hoje vai pedir para nós que nós não saiamos do redil das ovelhas dele. Porque quando um filho sai, quando um filho ele se afasta, quem é que está lá fora para seduzir-nos? O lobo. E quando o lobo nos pega, ele nos fere e mata a nossa alma através do pecado mortal. Então, Padre, eu me afastei de Deus, volta logo. Demora não. Ficar fora da casa de Deus é muito doloroso. A gente sente uma fome, uma sede que ninguém pode nos saciar. Ninguém. Não vai ser o teu companheiro, a tua esposa, não vão ser teus filhos, não vão ser os netos que você ama, não vão ser os seus vizinhos, não vão ser os seus primos e parentes, que serão capazes de matar a sua fome e sede de Deus. Um outro exemplo, né? Quando a gente se machuca, quando o outro nos fere, por exemplo, como é que Deus tem feito para curar a sua ferida do coração? Ele tem usado quem, por exemplo, com palavras para te ajudar, para te levantar? Geralmente é assim, né? Vem uma pessoa do nada, fala uma palavrinha para a gente. A gente vai ligar o som do carro, coloca lá na Nova Aliança, ou na Canção Nova, na Rádio Maria, e vem aquela pregação, aquela música, você fala assim, meu Deus, foi para mim. Deus usa das pessoas para enxugar o nosso pranto. Deus usa dos irmãos para secar as nossas lágrimas. Estas são as formas que o bom pastor tem para cuidar de nós. Quantas vezes falamos assim, né? Ah, Padre, eu rezo, mas parece que Deus não escuta as minhas preces. Ele ouve a todas. Só que às vezes nem todas são propícias para nós. Por isso que Ele não concede. Mas peça, porque através da oração Ele vai te confortar. Ele vai acalmar o teu coração. Vocês sabem que o pastor mesmo de ovelhas, ele é capaz de fazer tudo quando a ovelha se fere. Primeira coisa que ele faz, ele joga aqui na nuca e carrega a ovelha no colo. Quantas vezes o Senhor não te carregou no colo? Quantas vezes Ele me carregou no colo na hora da dor, da tristeza, da decepção para com o outro? Quantas vezes o Senhor já não pegou você no colo? Mesmo naquela dor que você estava passando, o Senhor de uma forma milagrosa, até mesmo invisível, te enviou graças para que você pudesse se levantar. Porque Deus é assim, né? Ele não está preso ao tempo e nem ao espaço. Ele vai fazer alguma coisa para você. Ele vai agir de alguma forma. Por exemplo, quantas vezes você vem a mim e você fala assim, meu Deus, aquela palavra era para mim. Eu tinha que escutar aquilo hoje. Nossa, aquele salmo foi para mim. Nossa, aquela leitura do Evangelho foi para mim, Padre. Quantas vezes a gente vem sedento de Deus e Deus dá resposta na hora, através da Santa Missa. Ah, e outra coisa, eu vou dar uma dica, claro, e um conselho. A forma para nós, de nós nunca sairmos do redil, é visitando o redil sempre, é estando aqui sempre, é praticando a religião sempre. Por quê? Se nós estivermos dentro do redil, nós seremos protegidos pelo bom pastor. Não desista nunca na sua caminhada de igreja católica. Mesmo que pareça que os nossos defeitos e as nossas debilidades são maiores, não sintam vergonha de errarem, de cometerem pecados. Eu também cometo. O Senhor foi para nós. O Senhor não veio para os santos.
O Senhor veio para resgatar as ovelhas perdidas, que somos também nós. Que nem a falta de fé, nem a incredulidade possa nos afastar desse rebanho. Nunca, nunca deixe a igreja por causa dos homens. Nunca se afaste da igreja, dos sacramentos, da missa, por causa de uma decepção que você teve, por exemplo, com algum padre ou com alguém da igreja. Não, nunca se afastem, porque aqui dentro nós somos protegidos por Deus de uma forma invisível, de uma forma milagrosa. Quantas pessoas que você sabe, que você conhece, que tiveram experiências não tão boas com a igreja, e aí perderam a fé, nunca mais vão pisar, ou nunca mais, sei lá, com a graça de Deus, tomara que retorne, né? Que você conhece. Você quer um exemplo mais claro do que esse, por exemplo? Olha, quantas pessoas, por exemplo, que você gostaria que estivessem do seu lado hoje? Quantas pessoas que a gente ama, que não nos acompanha na igreja, que fala assim, vai, reza por mim, vou ficar aqui em casa, reza por mim. Quantas pessoas que vocês conhecem estão do nosso lado, moram na nossa casa? Então, se não for você para vir, para pedir a Deus através dos seus joelhos, quem vai pedir? Quem vai interceder a Cristo para aquele que você ama voltar para a igreja? Você entende agora por que você mesmo tem que ser perseverante na fé? Porque se você não rezar, quem vai rezar por eles? Quem vai interceder por eles? Quem? Tem que ser você. Quantas vezes a gente ouve coisas que vocês não ouvem, né? Quantas vezes a gente ouve assim, né? Eu trouxe o meu marido pelos joelhos. Eu trouxe os meus filhos pela Santa Missa, quando eu a participo de uma forma devota e temerosa. Quantas pessoas nos falam isso para os padres, que conseguiram trazer para o redil através do joelho? Que você nessa missa peça ao bom pastor para também ser uma ovelha dócil. Sabe por quê? Porque as ovelhas dóceis são muito mais fáceis do pastor tomar conta.